Vamos iniciar a segunda etapa desta quarta parte com a ajuda de Deus. Esta segunda etapa terá 58 minutos de duração. Muito bem. O Senhor mostrou que existem duas maneiras para que este poder seja acionado conscientemente. Primeira maneira, de uma maneira indireta. E segunda maneira, de uma maneira direta, como fazem os anjos no céu. Vamos então iniciarmos falando sobre como nós podemos utilizar esse poder de uma maneira indireta. Falarmos sobre este assunto pode parecer um tanto estranho, porém, agora nós iremos ver nas Escrituras que isso já aconteceu no passado e, portanto, é uma coisa absolutamente normal. Leitura número 136, Atos 19, verso 11 ao 12. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Leitura número 137, Atos 5, verso 14 ao 16. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos ou em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas corria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Só, irmãos, que o poder que fazia essas curas, essas libertações, não estava nos lenços, nos aventais e nem na sombra de Pedro. Este poder estava dentro de todos aqueles que criam que o lenço, o avental e a sombra de Pedro tinham poder de curar. Na realidade, era essa fé que acionava o poder que cada um tinha dentro de si. Existem duas formas de nós acionarmos esse poder de uma maneira indireta. Primeira, através da oração. E segunda, através de um processo de mentalização. Nós já falamos a respeito do sono profundo, quando todos os seres humanos saem fora do corpo e recuperam aquela memória espiritual. Nós já falamos também sobre alguns fatos que podem acontecer quando nós saímos do corpo. Nós falamos que durante este processo nós podemos conversar com outras pessoas, em espírito, através da transmissão de pensamentos, a qual é uma característica que todos os anjos do céu têm. Só, irmãos, que não é só isso que acontece quando nós saímos do corpo. O Senhor mostrou várias coisas que podem acontecer. Sempre que nós saímos do corpo, quando nós estamos ligados à nossa memória espiritual, nós não só sabemos utilizar o poder, como podemos utilizá-lo. E aí, enquanto nós estivermos ligados, nós nos lembramos do céu, nós nos lembramos também perfeitamente de tudo o que aconteceu, nós nos lembramos com perfeição, desde o dia que nós nascemos aqui nesta terra até o dia de hoje, sendo que nada ficou no esquecimento. Isso, irmãos, como nós já vimos, chama-se memória fotográfica, memória perfeita. E aí, nesse estado, nessas horas em que nós estamos fora do corpo, nós sempre aproveitamos para fazer uma análise sobre tudo o que está acontecendo em nossa vida terrestre. Por quê? Porque a nossa preocupação com essa vida é muito grande. Mas por quê? Só por um motivo. Porque é esta vida quem definirá o nosso destino eterno. Só por isso.
E aí, uma coisa interessante que o Senhor mostrou. Quando nós ficamos neste estado, esta vida terrena em si, ou seja, aqueles planos os quais durante o dia nós temos, os nossos sonhos, as nossas ilusões, os nossos projetos de vida, passam a não terem mais valor algum. Por quê? Porque nós estamos em outra dimensão. Nós estamos vendo o céu. E sendo assim, esta vida terrena, para nós, não significa mais nada. Ou melhor, ela tem sim uma grande importância, porque é através dela que nós estamos nos purificando para podermos retornar para o céu. Só isso. E aí, irmãos, olhem só. Quando nós estamos nesse estado, nós sabemos todas as soluções para os nossos problemas daqui da Terra. E mais, nós sabemos também como utilizarmos o nosso poder para que nós possamos realizar qualquer tipo de obra, qualquer milagre aqui nesta vida. Nós sabemos também as respostas para todas as nossas perguntas, simplesmente porque nós estamos conectados à nossa memória espiritual, a memória dos anjos. E são nessas horas que, se nós quisermos, nós podemos nos utilizar do poder de Deus, o qual está na rede, para fazermos qualquer obra em benefício das nossas vidas materiais. E com um detalhe, sem que pela lei da compensação o diabo possa ter o direito de revidar. Mas por quê? Porque no caso somos nós que estamos fazendo. E isso não ficou previsto no contrato feito entre ele e o Senhor Deus. Então agora, vamos começar a falar sobre como usar este poder de maneira indireta. Mas por que indireta? Porque no caso, nós iremos usar esse poder, porém, na hora do sono profundo, quando nós estivermos em espírito, em nosso benefício. Vamos falar primeiramente sobre como utilizar este poder através da oração. Como nós já falamos, a única coisa que pode acionar esse poder é a fé. E a fé ela é composta de 4 elementos, os quais são um desejo muito forte, segundo, uma idealização daquilo que nós queremos, terceiro, uma crença inabalável e quarto, uma concentração perfeita. Vamos então falarmos um pouquinho sobre esses 4 elementos, começando pelo desejo. Para que nós possamos acionar esse poder, somente tendo dentro do coração um desejo muito forte sobre aquilo que nós estamos querendo. Se a intensidade desse desejo for fraca, não irá funcionar. Então agora vejamos bem. Quando nós estamos fora do corpo, a nossa preocupação, o nosso entusiasmo é só é retornarmos para o céu, porque neste momento, para nós, essa vida terrena é muito insignificante. E sendo assim, muitas coisas as quais de dia para nós parecem importantes, quando nós estamos fora do corpo, estamos olhando para o céu, já não tem mais importância nenhuma. Por quê? Porque são coisas muito insignificantes, coisas fúteis se comparadas com o céu. Agora, neste momento, tem sim uma coisa relacionada a esta vida terrena, a qual é muito importante para nós, que é o nosso aperfeiçoamento espiritual. Por quê? Porque nós, estando neste estado de plenitude, a única coisa que passa a interessar é o céu. Então vamos criar um exemplo. Vamos dizer que em uma dessas noites, o irmão Paulo, quando ele saiu do corpo e começou a conversar com o Senhor disse a ele o seguinte: para que eu possa fazer este aperfeiçoamento em você, seria necessário que eu colocasse em teu corpo terreno um câncer, pois aí sim você iria chegar no ponto ideal. Os irmãos podem crer que com certeza o irmão Paulo irá dizer para o Senhor: sim, Senhor, coloca mesmo este câncer em meu corpo, pois o que eu quero é me aperfeiçoar espiritualmente. Muito bem.
Aí de dia, quando o irmão Paulo descobrir que ele está com câncer, ele irá se apavorar, irá se lamentar, irá pedir para que o Senhor o liberte. Só que à noite, quando novamente ele sair do corpo, ele irá dizer: o quê? Eu pedi para o Senhor me libertar? Não, Senhor, de jeito nenhum. Não liberta não, pois o que eu quero é me aperfeiçoar para voltar logo para o céu, para o paraíso. E quando ele falar assim, o seu coração irá se fechar, irá passar a não querer mais a libertação do câncer. No seu emocional, passará a haver um sentimento de não querer mais a libertação da carne. E aí, quando ele acordar de manhã, como ele não irá se lembrar do que aconteceu durante a madrugada, aí começa novamente a choradeira. Os irmãos estão entendendo? Só que uma coisa mudou. A partir de agora, ele irá sentir o seu coração fechado para este assunto. E aí, mesmo que ele tenha consciência de que ele tem este poder dentro de si, já não irá mais adiantar ele orar e pedir a libertação. Por quê? Porque ele já não tem mais em seu coração um desejo ardente da libertação, o qual deveria ser o primeiro elemento da fé. Os irmãos estão entendendo? Então, irmãos, todos os processos os quais o Senhor faz com que nós passamos e que servem para o nosso aperfeiçoamento espiritual, o nosso coração sempre se sentirá fechado para uma libertação, mesmo que de dia a nossa carne queira. Por quê? Porque todas as noites, quando nós saímos do corpo, nós tomamos consciência de que nós estamos passando por essa terra para purificar o nosso espírito. E quando nós estamos fora do corpo, nós estamos enxergando o céu. E aí, a única coisa que nós passamos a querer é o aperfeiçoamento espiritual, para que nós possamos retornar para lá. E sendo assim, mesmo que de dia, quando nós estamos ligados a essa mente carnal, nós passamos a querer a libertação, porém o nosso coração estará fechado para isso. E aí, irmãos, nem adianta nós queremos utilizar a fé para acionar o poder, pois o primeiro elemento da fé, o qual é um desejo muito forte de que a obra seja feita, este elemento não existirá. Agora, existem muitas outras coisas que acontecem em nossas vidas que não fazem parte do processo de purificação das nossas almas. E aí, para todas essas coisas, nós poderemos utilizar o poder para nos beneficiar. Mas aí então agora vem a pergunta: mas quando é que nós podemos saber quando uma coisa má que acontece em nossa vida faz parte do nosso processo de purificação e quando não faz parte? É simples, irmãos. Tudo que nós queremos, se nós tivermos no coração um desejo ardente de que aconteça, é porque não faz parte do processo de purificação. Agora, tudo que nós queremos, porém, que nós não conseguimos ter em nossos corações aquele desejo ardente, então pode esquecer, porque quando nós estamos em espírito, nós não queremos com que isso aconteça, simplesmente porque isso faz parte da nossa purificação, e a purificação para nós é prioridade número 1. Então é por isso que o nosso coração se fecha. Sendo assim, irmãos, tudo que nós acharmos que está demais em nossas vidas, e nós sentimos um desejo no coração de eliminá-las, como também todo e qualquer desejo que nós tivermos em nosso coração, tanto sobre coisas espirituais quanto sobre coisas materiais, se eles não interferirem negativamente no processo de purificação das nossas almas, nós podemos tranquilamente executá-los através do poder de Deus, o qual está na rede, ou seja, podemos apertar o botão sem problema nenhum. Agora, irmãos, um detalhe. O Senhor mostrou que é a sua vontade de que nós, a partir de agora, comecemos a executar este poder. Mas por quê? Porque, como os dias maus já estão chegando, o Senhor quer nos deixar aptos
para que nós executemos o poder, pois, como já foi dito, esta é a única maneira de que os milagres necessários aconteçam em nossas vidas, sem que o Senhor tenha que dar ao diabo o direito de compensação, ou seja, dar ao diabo o direito dele aprontar coisas sobrenaturais contra nós. Voltando então a falar a respeito da primeira característica da fé, a qual é o desejo, existem algumas restrições. Vamos dizer que um irmão tenha desejo de possuir um carrão, porém, neste desejo existe uma pitada de vaidade. O que irá acontecer? Quando ele estiver fora do corpo, ele irá simplesmente rechaçar esse desejo, porque na realidade tudo o que ele quer é se livrar da vaidade e não alimentá-la. Então, irmãos, todos os desejos que nós tivermos, aqueles que estiverem baseados na vaidade, pode esquecer. Por quê? Porque durante o sono profundo, nós, em espírito, iremos rechaçá-lo e aí ele perderá a sua intensidade. Agora, vamos dizer que nós temos no coração um desejo de possuir um carrão, porém, com o único sentimento de curtir o carro, se não tiver nada de vaidade, aí sim, nós poderemos, através deste poder, conseguirmos o nosso objetivo. Está dando para os irmãos entenderem? Uma curiosidade. Vamos dizer que um irmão, durante o dia, resolva fazer alguma coisa que não é boa contra o seu irmão. De dia, ele pode estar querendo com que isso aconteça. Porém, se ele for um trigo, à noite, com certeza, ele tirará isso do seu coração. Então agora vamos falar a respeito do segundo elemento da fé, que é a idealização. Os irmãos sabem o porquê o Senhor Deus colocou nos anjos, logicamente em nós também, a capacidade da imaginação? Tudo o que nós conhecemos neste mundo, todas as obras realizadas pela humanidade, tiveram os seus inícios através da imaginação. Então, por exemplo, um arquiteto, quando ele vai fazer um projeto, este projeto tem o seu início na sua imaginação. Ele primeiro imagina o que ele quer e depois ele transforma a sua imaginação em realidade. Não é verdade? Isso acontece também, irmãos, com uma estilista de roupas. Primeiro, ela imagina a peça pronta. Depois, ela transforma a sua imaginação em realidade. Quando o Senhor Deus foi construir esta terra, antes dele fazê-la, ele primeiro imaginou como é que ela teria que ser. E foi quando ele disse, haja luz. E com os anjos não é diferente. Um anjo, ele não consegue acionar o seu poder sem antes usar a sua imaginação. Os irmãos sabem o porquê? Porque a imaginação é o que aciona e orienta o poder. Vamos criar um exemplo. Vamos dizer que em nossa sala houvesse um vaso em cima da mesa e aí um anjo que está ali presente, ele aparecesse para nós e quisesse fazer uma demonstração do poder. O que ele iria fazer? Ele iria olhar para este vaso e aí ele iria imaginar o que ele iria fazer com o vaso. Então, primeiro, ele iria imaginar o vaso saindo de uma mesa e indo até a outra mesa, sozinho. Quando ele criou essa cena em sua imaginação, aí é só dar uma ordem. O vaso iria de uma mesa a outra, sozinho. Então vejamos que antes dele acionar o poder, ele teve que criar um quadro imaginativo. Por quê? Porque sem isso o poder não funciona. A imaginação está ligada direta ao poder. Um outro exemplo. Vamos dizer que nós já estivéssemos sabendo usar esse poder. Então vamos imaginar que nós estivéssemos andando na rua e aí, de repente, 2 cachorros, 2 pitbulls brabos, viessem para cima de nós para nos morder. Aí então eu pergunto, como que nós teríamos que usar este poder para impedir com que isso acontecesse?
Teríamos que usar primeiramente a imaginação. Mas como? É fácil. Nós iríamos imaginar entre nós e os cachorros uma proteção invisível, como se fosse um vidro. E aí, nós daríamos uma ordem mental e os irmãos sabem o que iria acontecer? Esta proteção invisível iria realmente aparecer entre nós e os cachorros. Eles não iriam conseguir ultrapassá-la. Agora, e se nós, mesmo tendo esse poder, não imaginássemos nada? Certamente, o poder não iria saber como agir, e com certeza nós seríamos mordidos. Só, irmãos, que nós estamos falando de uma imaginação disciplinada. Sendo assim, tudo o que nós desejarmos, nós precisamos primeiramente imaginar como é que nós queremos que isso seja. Então, irmãos, para que nós possamos acionar esse poder, uma imagem bem clara em nossa mente vale mais do que muitas palavras. Terceiro elemento da fé, uma crença inabalável. A crença é a principal característica para que nós possamos acionar esse poder. Inclusive, é devido à crença, à fé, que muitas criaturas, muitos traidores, também recebem milagres. Obras que eles atribuem a médiuns espíritas, a pastores e até a ídolos. Só que na realidade o que acontece é que através da fé eles conseguem acionar esse poder, o qual está dentro de todos os seres humanos. Então, por exemplo, vamos dizer que uma criatura esteja morrendo com câncer e em estado terminal. Vamos dizer que um de seus familiares diga a ela: olha, nós conseguimos com que viesse dos Estados Unidos um comprimido caríssimo. Ele custou R$5.000. Só que este comprimido cura este tipo de câncer em uma semana. O que acontecerá se esse doente crer? Ele irá tomar esse comprimido e com certeza, dentro de uma semana, ele estará curado do câncer. Agora só um detalhe. Este comprimido era uma cibalena. Muitas pessoas creem no poder das ervas para curar doenças, e aí, realmente, essas ervas passam a curar mesmo. Só que muitas vezes não são as ervas que têm o poder da cura, e sim é a crença que a pessoa tem nelas. Isso desperta o poder. Por exemplo, na congregação, a unção. Por que o servo de Deus, quando vai ungir algum irmão que está enfermo, ele ora e usa o azeite para passar em sua testa? E quase que na totalidade dos casos, a pessoa fica liberta. Por quê? Simplesmente porque a crença inabalável na unção faz com que a fé do enfermo acione o seu próprio poder. Agora, vamos dizer que o enfermo não creia no poder da unção, com certeza a unção não terá efeito algum. Leitura número 138. Tiago 5, verso 14 e 15. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Mas aí então, e se o doente estiver desacordado ou em coma? E aí, como fica? Neste caso, a fé daquele que está ungindo, como também a fé de seus familiares, executará o poder. Dando uma pausa. Agora, irmãos, uma curiosidade sobre a unção. Por que está escrito que a unção, além de curar o enfermo, também faz com que todos os seus pecados sejam perdoados? Vejamos bem, no passado a unção era utilizada quando Deus queria colocar uma pessoa em uma determinada condição, como por exemplo, na condição de rei, como foi o caso de Davi. Agora, no Novo Testamento, ela também é usada para tirar a pessoa da condição de enferma e
colocá-la na condição de uma pessoa sã. Então, irmãos, vejam bem, como nós somos constituídos de corpo e alma, não faria sentido o Senhor Deus colocar o nosso corpo na condição de são e a nossa alma continuar doente. Por quê? Porque os pecados geram enfermidades espirituais. Então é por isso, irmãos, que a unção, além de libertar o nosso corpo das enfermidades, ela também limpa a nossa alma dos pecados cometidos, para que, sendo assim, corpo e alma estejam sãos. Outra coisa, os irmãos já observaram que nos cultos, antes da oração, o irmão que está presidindo lê aquele pedido de oração, os quais foram feitos na porta. Mas os irmãos já perceberam que em todos os cultos os irmãos leem sempre as mesmas coisas? Nós temos pedidos de oração por enfermidades, causas, viagens, irmãos que estão atribulados. Mas então agora viria a pergunta: se todos os dias eles leem sempre as mesmas coisas, então para que os porteiros ficarem anotando pedidos de oração? Todos os cultos, os mesmos pedidos. Os irmãos sabem o porquê que isso é importante? Porque neste caso o que vale não é a anotação do pedido pelo porteiro, e nem o anúncio que o cooperador ou o ancião faz antes da oração. O que é importante neste caso é a crença daqueles que pedem oração na porta, a crença de que o Senhor fará a obra. Então, irmãos, é por isso que a maioria daqueles que pedem oração na porta acabam recebendo a obra ou o milagre. E sendo assim, irmãos, é por isso que nós temos que ter uma crença inabalável de que nós estamos ligados na rede de Deus e também de que nós temos à nossa disposição este poder, o qual está ligado na rede. Os irmãos sabem o porquê que o Senhor geralmente atende às orações das crianças? Por causa da simplicidade. A criança crê de uma forma simples e pura. Ela não fica colocando barreiras, dificuldades e nem dúvidas. E é por isso que está escrito: o meu poder opera na simplicidade. A fé, ela funciona perfeitamente quando há simplicidade. Os irmãos querem ver uma obra ser realizada? É fácil. É só convencermos uma criança de que se ela orar, o Papai do Céu irá atendê-la. Façam essa experiência e os irmãos verão. A sabedoria humana faz com que o homem se distancie da crença, sendo que isso já não acontece com a criança. Quando o Senhor Jesus disse que se crermos, tudo o que pedirmos nós receberemos, então agora eu pergunto: por que não crer na palavra do Senhor Jesus? Por que duvidarmos? Os irmãos não pensam desta maneira? Agora, tem uma coisa. Depois que nós oramos, não adianta nós ficarmos ansiosos, pois a ansiedade gera medo, e o medo é um bloqueador. E não é só isso. Depois de orarmos, nós nunca podemos pensar ou dizer: quem me dera que Deus me atendesse. E também não adianta nós ficarmos fazendo um esforço mental, repetindo para nós mesmos que a obra será feita. Então, o que nós devemos fazer após a oração? Após termos orado com fé, o que nós devemos fazer é descansarmos com a sensação de que a partir deste momento a obra está sendo realizada. Isso sim. E mais, nós não devemos nos preocupar sobre de que maneira a obra será feita. Por quê? Porque nós, quando nós estivermos fora do corpo, na hora do sono profundo, nós possuímos o mesmo poder que os anjos possuem. E, portanto, para nós, nesta hora, não existem barreiras e nem dificuldades. Leitura número 139. Marcos 10, versos 51 ao 52. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre,
que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguiu a Jesus pelo caminho. Leitura número 140, Mateus 21, verso 22. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Leitura número 141, Marcos 9, verso 23. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Os irmãos se lembram quando eu, na terceira parte, falei sobre aquele episódio em que eu machuquei a minha perna e aí a minha esposa precisou fazer uma entrega de mercadorias em uma outra cidade e eu não pude ir com ela. Pois bem, o que aconteceu foi que eu machuquei o meu pé com um ferro que deveria estar enferrujado. Resumindo, de repente, aquele machucado arruinou, o pé inteiro inchou, ficou vermelho e no lugar onde estava o machucado começou a ficar preto. E aí, irmãos, chegou um ponto em que eu não conseguia mais colocar o pé no chão. Os medicamentos não estavam fazendo efeito e foi quando então um dia meu pai veio até a minha casa e chegando lá, ele falou que o Senhor o tinha mandado para orar por mim. Aí, irmãos, como eu já tinha visto várias vezes o Senhor se usar dele nesta parte, quando ele falou isso, me entrou uma fé. E aí eu pensei, é hoje que o Senhor vai fazer a obra. Como nós estávamos em um cômodo da casa e nós iríamos orar em outro cômodo, como eu não podia nem encostar esse pé machucado no chão, então eu fui me apoiando nos móveis e pulando somente com o pé que estava bom, até chegarmos no quarto. Muito bem, nós ajoelhamos, o meu pai orou, e quando nós levantamos da oração, o meu pé machucado estava igual ao outro, perfeito. Aí, irmãos, para comprovar o milagre, o que eu fiz? Eu comecei a me apoiar no chão somente com o pé que estava machucado, para mostrar que ele já estava são. Os irmãos estão vendo o poder da fé? Quarto elemento da fé, o qual é uma concentração, uma comunhão perfeita. Toda oração que nós fazemos, se nós não estivermos concentrados e as nossas mentes ficarem vagando, esta oração não é válida diante de Deus. Quando nós oramos, o nosso pensamento tem que estar somente no trono de Deus. Então os irmãos poderiam dizer, mas eu não consigo fazer isso, é difícil. Vamos dar uma pausa. Os irmãos sabem qual é a diferença que tem entre tristeza, angústia, aflição, combatimento espiritual e tribulação. Vejamos bem, tristeza é uma coisa, agora, angústia é uma tristeza muito grande. Então, por exemplo, sobre a tristeza, nós falamos assim, ele bateu o carro e agora está triste. Sobre a angústia, ele perdeu a sua esposa e agora está angustiado. Só, irmãos, que tanto a tristeza como a angústia, elas não são bloqueadores que impedem a nossa ligação com Deus. Muito pelo contrário, elas facilitam a nossa aproximação. Agora, o que vem a ser aflição? Aflição é quando nós temos a expectativa de que algo ruim irá nos acontecer. Vamos criar um exemplo. Vamos dizer que os ladrões entrem dentro de uma casa quando a família está reunida. E aí, neste caso, ninguém da família sabe o que poderá acontecer, qual é o mal que eles poderão fazer. Então, este sentimento chama-se aflição, o que é o contrário da paz. Quando nós vamos orar com este sentimento, com aflição, este sentimento também não age como um bloqueador. Muito pelo contrário, ele faz com que nós tenhamos mais facilidade de nos ligarmos a Deus.
combatimento espiritual. Isso, irmãos, é quando nós estamos em uma guerra contra o inferno. É uma guerra espiritual entre nós e o diabo. E isso acontece geralmente quando nós estamos provados em necessidade, pois é quando ele vem para tirar a nossa fé e tentar fazer com que nós nos revoltemos contra Deus. E agora, tribulação. É aí que está o problema, mesmo porque a maioria de nós não sabemos o que significa esta palavra, tribulação. A maioria de nós confunde tribulação com combatimento espiritual, confunde com angústia e não tem nada a ver. Tribulação é o mal da atualidade e hoje todas as criaturas estão sofrendo deste mal. Tribulação significa correria em excesso, ansiedades, querer fazer várias coisas ao mesmo tempo, excesso de preocupações, excesso de informações, enfim, tudo isso o que está acontecendo na vida moderna que nós estamos levando, não é verdade? Só, irmãos, que o homem não foi feito para levar esse estilo de vida. Segundo os especialistas, durante toda a história da humanidade, todo o conhecimento, todas as informações que a humanidade possui, dobrava a cada 200 anos. Hoje, todo o conhecimento que a humanidade possui está dobrando a cada 5 anos. Segundo esses especialistas, hoje uma criança de 10 anos possui muito mais informações e é muito mais estressada do que o imperador romano na Idade Média. E isso, irmãos, faz com que as crianças, os adolescentes, já sejam muito irritados, estressados, consequentemente, provocando um envelhecimento emocional. O excesso de informações, as redes sociais, os contatos com muita gente inconveniente, estressou o ser humano e criou uma síndrome, a qual a ciência chama de síndrome do pensamento acelerado. E o que o pensamento acelerado faz? Ele faz com que a pessoa, no seu imaginário, fique produzindo uma série de ideias, de pensamentos mirabolantes, e isso em grande velocidade. Somando-se isso mais a avalanche de notícias ruins, os quais todos os dias a imprensa divulga, tudo isso aumenta a ansiedade, gerando transtornos, estresse, depressão, e as pessoas começam a sofrer antes do tempo. Muitas delas, na hora de dormir, levam os seus problemas para a cama, consequentemente, ela passa a dormir mal, a pessoa não consegue repor as energias que o corpo precisa como deveria, aí ela começa a acordar cansada, a sentir excesso de fadiga, irritabilidade, dificuldade em se concentrar, começa a flutuar emocionalmente, uma hora está tranquilo, logo depois já está tenso, aí já começa a não apreciar mais as coisas boas da vida. O pensamento acelerado, além de criar ansiedades, faz com que a pessoa tenha dificuldades em conviver com pessoas lentas, ou seja, com pessoas normais. Ela passa a querer tudo rápido demais, a reclamar demais, começa a ficar intolerante com as contrariedades da vida, os pequenos problemas passam a ter um impacto muito grande. Isso tudo, irmãos, agride o nosso emocional, causando doenças. E mais, tudo isso impede a nossa ligação com Deus. Mas por quê? Porque quando oramos, tudo isso fica em nossas mentes, impedindo a nossa comunhão, não é verdade? Então a pessoa se ajoelha, começa a falar com Deus, porém a sua mente está lá no trabalho, na conta que ele terá que pagar amanhã, no filho que está na escola, e tudo isso impede a nossa ligação com Deus. Então agora, os irmãos vejam a maneira distorcida como nós enxergamos as coisas. Todos imaginam que aquele tempo da grande tribulação será o tempo
do reinado da besta, ao qual o Apocalipse se refere. Isso, irmãos, não é verdade. O Senhor mostrou que o tempo da grande tribulação são os dias atuais, os quais nós estamos vivendo hoje. Nós, hoje, é que somos o povo da grande tribulação. Mas espera aí, e quando chegarem os dias maus, o tempo do reinado da besta, o que será então? Os irmãos se lembram sobre o que o povo judeu passou durante a Segunda Guerra Mundial? Eles eram presos em campos de concentração, todos amontoados, sofrendo fome, eram obrigados a fazerem trabalhos forçados e depois ainda tinham que cavar as suas próprias covas para depois serem fuzilados. Os irmãos chamariam isso de tribulação? Não. Isso foi um tempo de muita aflição e muita angústia. E é isso que acontecerá no tempo da perseguição, o tempo da besta. Será uma aflição tão grande, uma angústia tão grande, que nunca houve e nunca haverá na terra. Tempo da grande tribulação são esses dias os quais nós estamos vivendo hoje. Mas então agora vem a pergunta: mas no mundo de hoje, como é que nós podemos nos desvencilhar de tudo isso? Logicamente, irmãos, que nos dias atuais torna-se impossível nos libertarmos de todas as tribulações da vida. Porém, nós temos que considerar o seguinte: trabalhar para viver é uma coisa. Agora, nos embaraçarmos com as coisas da vida é outra coisa. Leitura número 142. 2 Timóteo 2, verso 3 e 4. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, irmãos, o que o Senhor quer de nós é que nós não nos envolvamos demasiadamente com as coisas dessa vida, e sim, com que nós nos envolvamos com somente aquilo que for necessário. O que nós precisamos é desacelerar as nossas mentes, quer com relação ao trabalho ou com relação às informações, e todos os dias tirarmos um tempinho para nós mesmos. O Senhor mostrou que todos nós precisamos arrumar um tempinho, de preferência todos os dias, para relaxarmos tanto o corpo como a mente e meditarmos nas coisas de Deus. Os irmãos sabem a que ponto que o Senhor quer com que nós chegamos? Quando nós conseguirmos relaxar, nos concentrar e não pensarmos em nada. Leitura número 143. 1 Pedro 3, verso 4. Mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. E por que isso é importante? Pegamos, por exemplo, um rio. Ele pode ter uma correnteza tranquila que permita com que qualquer ser humano atravesse ele nadando. Agora, se esta correnteza for canalizada em um funil, como por exemplo o que acontece nas usinas hidroelétricas, esta concentração das águas cria uma força incrível que fará com que ela mova uma turbina, não é verdade? Para que nós possamos acionar o poder o qual está dentro de nós, o grau da concentração que nós devemos ter terá que ser assim. Outra coisa, quando oramos, nós nunca devemos querer mais de uma coisa de uma vez só. Por quê? Porque isso impede a nossa concentração perfeita. Vamos criar um exemplo. Os irmãos imaginem se nós pegássemos 6 pedacinhos de papel e em cada um deles escrevêssemos um endereço. Vamos dizer que nós pegássemos um táxi e quando o motorista nos perguntasse
para onde nós queremos ir, nós dessemos para ele esses 6 endereços. O que iria acontecer? Com certeza ele iria ficar confuso, não é verdade? Então, irmãos, é isso o que não pode acontecer quando nós queremos acionar este poder. Torna-se necessário com que nós pegamos uma coisa de cada vez para que a nossa concentração seja perfeita. Agora, enquanto ainda nós não estamos nesse ponto, existe um subterfúgio, o qual poderá nos ajudar na nossa concentração. E qual é? Leitura número 144, Provérbios 8, verso 17. Eu amo aos que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Mas por que é que Deus se agrada de que nós oremos de madrugada? Porque de madrugada as nossas mentes estão limpas e, portanto, fica muito mais fácil para nós atingirmos aquele estágio de concentração, de comunhão total. Mas então agora vem a pergunta, mas qual seria o horário ideal? Vejamos bem, logo que nós deitamos, nós entramos naquele estágio de sono profundo, devido ao cansaço de nosso corpo. Então, irmãos, antes deste estágio, nem adianta nós queremos acionar o poder, pois a nossa concentração fica difícil. Muito bem, como a maior parte de nós costumamos deitar entre as 22 horas e a meia-noite, essa parte do sono profundo termina mais ou menos às 3 horas da manhã, o qual é o horário ideal para se orar a Deus, pois, além do nosso corpo já haver descansado, a nossa mente está vazia. Agora, para quem está acostumado a dormir entre a 1 e as 2 horas da manhã, logicamente que o horário ideal para se orar será entre 5 e 6 horas da manhã. Então, irmãos, vejamos bem. Se nós tivermos em nosso coração um desejo forte de que algo seja feito em nosso favor, e nós conseguirmos alinhar este desejo com a idealização muito clara do que nós estamos querendo, mas uma crença inabalável de que irá acontecer, e mais uma concentração perfeita, automaticamente nós apertamos o botão. Outra coisa importante, ao orarmos, não vamos pedir ao Senhor assim: Senhor, por misericórdia, faça isso para mim. Não, nós temos que pedir assim: Senhor, ajuda-me a crer, ajuda a minha fé. Mas por quê? Porque no caso, não é o Senhor diretamente quem fará a obra. Isto porque, se ele fizer, Satanás também ganhará o direito de fazer alguma coisa contra nós. Para que isso não aconteça, o Senhor quer com que nós mesmos apertamos o botão. Então é por isso que nós devemos pedir ao Senhor para que Ele ajude a nossa fé. Está dando para os irmãos entenderem? Muito bem. Então agora vamos nos aprofundar e o Senhor começará então a nos mostrar mais mistérios sobre o que acontece conosco na hora do sono profundo. E também Ele irá nos ensinar como operar o poder o qual está disponível na rede de Deus. Falando novamente a respeito do que acontece à noite, quando nós entramos em sono profundo, uma das razões pelo que isso acontece é porque de dia nós nos envolvemos em problemas, contendas, conflitos, e aí então há necessidade de que nós saiamos um pouco da vida carnal, da vida terrena, para que nós mesmos, através daquela sabedoria a qual nós temos, ao nos conectarmos à memória espiritual, aquela sabedoria de anjo, nós possamos nos recarregar espiritualmente e orientar a nós mesmos a respeito dos problemas os quais de dia nós temos que enfrentar. E é nessa hora então
que nós passamos para nós mesmos instruções, orientações, para que de dia, através dos nossos sentimentos, nós possamos nos orientar na direção certa. Mas espera aí, mas isto então quer dizer que quando nós estamos em estado de sono profundo, nós conseguimos mandar mensagens ao nosso cérebro para que no dia seguinte essas mensagens possam nos guiar? Sim, é isso mesmo. Mas como? Através de sonhos, desejos, ideias, palpites. Os irmãos sabem quando durante o dia, muitas vezes, nós estamos enrolados, de repente nós dizemos: opa, tive uma luz. Vamos então ver o que o Senhor mostrou a respeito de como isso funciona. Quando nós estamos ligados à nossa memória espiritual, a qual é o nosso subconsciente, neste momento, além de nós termos uma inteligência incrível, a inteligência de um anjo, nós conhecemos todo o passado, nós nos lembramos de quando nós estávamos no céu, naquela sala de espera, e aí nós assistimos Moisés atravessar o Mar Vermelho, nós vimos toda a passagem do Senhor Jesus por esta terra, nós conhecemos toda a história da terra, e não é só isso. Nós sabemos também como será o futuro, pois quando o Senhor Deus programou o futuro da terra, nós tomamos conhecimento de como é que ele seria. Por exemplo, nós lembramos de qual era a cor do cobertor que nos cobria quando nós tínhamos 3 meses de idade. Tudo isso, irmãos, está gravado na nossa memória espiritual, a qual é perfeita, nunca esquece de nada. Então, irmãos, uma vez que o Senhor agora está nos mostrando tudo isso sobre o poder o qual nós temos dentro de nós temos que crer que tudo se pode fazer de acordo com a nossa fé. Vamos então agora falarmos sobre como, quando nós estamos em espírito, nós conseguimos mandar mensagens para o nosso cérebro, para que de dia nós possamos nos orientar. Sobre este assunto, a humanidade está dividida em 3 grupos: traidores, indecisos e fiéis, sendo que nós, da graça de Deus, já estamos incluídos entre os fiéis. Por quê? Porque o que acontece conosco, o Senhor mostrou que é o mesmo que acontece com todos aqueles os quais no céu foram fiéis. Vamos começar falando sobre sonhos. O Senhor mostrou que existem 2 tipos de sonhos. Primeiro, são aqueles chamados sonhos da carne. E segundo, são transmissões que o nosso subconsciente, ou seja, quando nós estamos fora do corpo, nós queremos fazer para que no dia seguinte nós tenhamos consciência sobre um determinado assunto. Falando primeiramente sobre sonhos da carne, vamos criar um exemplo. Os irmãos imaginem um homem muito inteligente, como por exemplo um cientista. Vamos dizer que nós fôssemos fazer com ele a seguinte experiência. Nós iríamos nos sentar para conversarmos e ao mesmo tempo que ele estivesse conversando, ele iria começar a beber uma bebida alcoólica bem forte e de maneira contínua. O que iria acontecer com a nossa conversa? Ora, embora o seu consciente seja espírito e o espírito não seja atingido pelo álcool, porém, iria acontecer que, de acordo com o álcool fosse anestesiando o seu cérebro, o seu consciente, que é espírito, iria começar a receber da memória informações distorcidas. Quanto mais ele bebesse, mais distorcidas seriam as informações que o seu consciente iria receber. E aí, ele já começaria a falar bobagens, não iria mais falar coisa com coisa. E se ele continuasse bebendo?
Aí, irmãos, iria chegar um ponto em que ele passaria a falar somente coisas sem nexo, não é verdade? Isso significa que, apesar do seu consciente, que é espírito, não ter sido afetado pela bebida, porém, como seu cérebro começou a ficar paralisado, o seu consciente passou então a receber da memória informações distorcidas, as quais afetaram o seu raciocínio. Então, irmãos, o Senhor mostrou que o que acontece com os sonhos da carne é o seguinte: quando nós estamos em estado de sono profundo, quando o espírito sai do corpo, é porque o nosso cérebro está totalmente adormecido. Quando nós retornamos ao corpo, o nosso consciente, o espírito, fica também como adormecido. Por quê? Porque como o nosso cérebro está dormindo, ele não é capaz de passar nenhuma informação ao nosso espírito, que é o consciente. Só que durante a madrugada, à medida que vai passando o tempo, o cérebro, a memória, já começa a despertar. E aí ela passa a enviar ao consciente informações. Porém, essas informações ainda são meia distorcidas. Por quê? Devido ao cérebro ainda não estar totalmente acordado. Sendo assim, o espírito, à medida que ele começa a receber informações da memória, novamente ele começa a raciocinar, porém, baseando-se em informações distorcidas, as quais o cérebro está enviando. Isso, irmãos, gera pensamentos distorcidos, sem pé e nem cabeça, e aí, quando nós nos levantamos de manhã, nós iremos nos lembrar desses pensamentos, os quais nós chamamos de sonhos. Então, irmãos, é por isso que muita coisa que nos acontece durante o dia, à noite, nós costumamos sonhar. Ou melhor, não são sonhos, e sim é o nosso consciente raciocinando através de informações distorcidas, as quais ele está recebendo da memória, do cérebro. Isso então, irmãos, é o que nós chamamos de sonhos da carne. Está dando para os irmãos entenderem? Muito bem, chegamos então ao final desta segunda etapa da quarta parte, com a ajuda de Deus.